Em um mundo cada vez mais digital, onde o instantâneo se tornou o padrão, a fotografia analógica ressurge como o lembrete da arte de capturar o tempo de forma mais lenta e mais intencional. Cada clique, cada rolo de filme conta uma história única que vai além do que se vê no pequeno visor de uma câmera. É a relação entre o fotógrafo e o processo, a espera, o mistério e, finalmente, a revelação. É o som da câmera, o cheiro dos produtos químicos, o toque do papel fotográfico após a impressão, uma experiência tangível, quase mágica, que resiste ao ritmo acelerado da modernidade, onde as memórias são eternizadas em pequenas películas que vão resistir ao tempo e, além disso, nos dar uma experiência única de sensações, texturas e cores, de coisas que nós não vimos ao tirar a foto. Cada rolo de filme tem o seu potencial esperando para ser revelado, esperando a sua vez de contar uma nova história. Eu sou uma pessoa que gosta muito de pesquisar as coisas antes de fazer. E demorou muito tempo da minha vida para eu começar a fotografar. Então, por exemplo, eu sempre fotografava em videogame. Aí, sei lá, no Gran Turismo, né, jogo de corrida, eles têm um sistema de modo foto super avançado. Você consegue mexer na abertura, no ISO, na velocidade e tal. Você fotografar e não ver na hora o que vai sair. Eu acho que hoje, num mundo tão acelerado, isso é um ponto super importante, principalmente para pessoas com muita ansiedade e tal. Eu acho que um dos trabalhos maiores do laboratório é lidar com a ansiedade das pessoas. De tipo, o seu filme vai ser revelado, a gente está correndo aqui e tudo mais. E também de você errar e, enfim, às vezes tem certos... vamos supor, defeitos analógicos do filme não avançar e fazer uma sobreposição. Isso gera um resultado assim que a pessoa não espera e às vezes vai além das expectativas, que deixa a fotografia muito melhor, muito mais, com muito mais significados, enfim. Cada filme tem uma característica, por exemplo, o 500T puxa um pouquinho para azul, o 250D vai mais para um lance mais amarelado e tal. Eu acho que o ponto mais importante de tudo é o grão. O grão no filme, ele existe, não é aquela coisa limpa assim do digital, que é algo que com o tempo você consegue perceber, bater o olho e saber, puta, essa daqui foi digital, essa daqui foi analógica. Eu acho que para mim esse é um dos maiores pontos. No preto e branco fica bem claro, acho que tem os 3x, o 3x, T-Max. T-Max. Então aí como a gente vai lidando com os filmes, a gente vai entendendo as características dele. E vai sabendo experimentar, tal, cada filme gera um resultado diferente. E aí, com o surgimento do Puxando Filme, eu tive essa curiosidade de como que funciona e como que faz. Porque assim, eu realmente era muito leiga, apesar de ter nascido numa família com muitas câmeras, eu não sabia como que era, como que fotografava, como que funcionava. E aí, com o Puxando Filme, eu fui aprendendo desde a colocar um filme até como funciona uma SLR. E primeiro eu usava muito as point and shoots, que eram as saboneteiras das câmeras, que era literalmente colocar o filme e ela fazia tudo pra você. E eu gostava muito da experiência pela praticidade. É um estilo de vida mesmo. Tipo, na minha trajetória, assim, eu nunca peguei uma câmera digital. E não é nem por, não gosto, ou coisa do tipo. É só que eu nunca... Tipo, eu caí na fotografia direto no filme. Aí pra mim é isso, tá inserido no meu estilo de vida. Mas para algumas pessoas é um jeito de fotografar, que é o que a maioria das pessoas que revelam os filmes aqui fazem. Para mim, eu tiro foto das coisas que eu gosto, ou dos meus projetos pessoais que eu faço. Aí por isso que eu acho que é bem separado, assim. Como a nossa família inteira trabalha nesse meio de fotografia, então todo encontro era fotografia. Então, pra gente, a fotografia não teve aquele momento analógico e digital, sempre foi fotografia, né? Então, aquele momento de registrar sempre, assim, teoricamente foi igual. Mais específico com a minha família, começamos a ter alguns momentos especiais por conta do analógico. Porque o analógico, na verdade, a gente se desconecta com esse mundo digital, com essa pressão que o mundo digital nos traz e leva para um momento mais nosso, mais o eu, né?
A Kodak não tá mais no Brasil, ela não tem uma representante no Brasil, não tem um escritório no Brasil. Aí a questão dos químicos fica bem complicada. Até que hoje a gente não tá mais usando químicos Kodak. A gente teve que buscar uma distribuidora da China, que também faz os químicos, para poder conseguir manter o negócio vivo. Aí, eu sei que outros laboratórios dependem de uma outra distribuidora que é super complicada. Ela basicamente traz químicos quando ela quer. E é muito comum acontecer de outros laboratoristas virem aqui, você tem químico sobrando pra gente comprar. E é isso, senão acaba o químico. Até que ano passado, mais ou menos nessa época, outubro, novembro, rolou uma falta de químicos. E tinha gente que não tava conseguindo mais revelar. Aí começou a galera, né? Um instinto meio de sobrevivência e começou a tentar fazer o químico do zero. Caraca. Aí é isso. É uma loucura e eu acho que esse é o fator mais difícil da fotografia analógica como um negócio. E a segunda coisa são os preços. Que, por exemplo, o filme nunca foi uma coisa barata, né? Mesmo na época não era barato. Mas você pega em 2019, antes da pandemia, você arranjava um rolo de filme na validade perfeito por R$19. Hoje, um filme mais barato na validade é 60. E a inflação não teve um aumento tão grande em 5 anos. Foi empurrado goela abaixo, assim, o digital pra gente, né? Que tá aqui no Brasil e tal, que a gente não tem uma fábrica de câmera, né? A gente tem que pensar muito nessas coisas, né? E aí, uma vez que a câmera digital surgiu, qual que era a intenção, né? A intenção é mercado. Então vamos empurrar a goela abaixo. E todos os países que eram como a gente, né? Que não tinha essa cultura de tradição fotográfica ou qualquer coisa do gênero, foi empurrado goela abaixo. A gente vê a primeira geração de produto de câmera digital, ela não tinha a capacidade de suprir, de fazer o que o analógico faz, né? Digamos assim, né? Essa coisa de não ser feito sozinho, né? O cara tem que ir lá, fotografa, aí bate liga ou fala, tô indo aí levar o negócio, vocês estão preparados, vai ter, vai não ter? Isso o digital substituiu em larga escala, né? Sim. Então agora o profissional de fotografia, ele acumula várias funções, né? Ele edita a própria foto, ele vai lá, fotografa, ele às vezes cuida do equipamento de iluminação e não sei o quê. Então, esse acúmulo de função, a gente não enxerga como uma coisa saudável, né? Eu, pelo menos, não enxergo como uma coisa saudável, né? Acho que o analógico tem uma resposta para isso muito legal, né? Que ao invés de acumular funções num profissional só, a gente distribui essas funções, distribui o dinheiro também, claro, né? A remuneração. Então, pode ser que custe um pouco mais caro, mas a gente tem uma cadeia de trabalho que ela não dá para você deslocar um do outro. No analógico, ele acontece totalmente ao contrário. Porque, na verdade, você tem que se frustrar, né? Em vários momentos você se frustra porque você fotografa, manda revelar e não... Será que saiu? Será que não? Então, o analógico ele traz muito isso. Então, a imperfeição é muito dentro do analógico. Será que aquela foto ficou boa, desfocada? Só que quando a gente traz o resultado, mesmo uma foto mal enquadrada, desfocada, a gente olha para aquele momento. E aí a gente fica contente com aquilo que nós temos, mesmo não tendo uma qualidade que o digital nos traz. Então, eu vejo que o analógico ele trabalha muito mais esse lado. Porque a gente não é perfeito, né? E aí buscar a perfeição toda hora, né? A gente não tem fim, né? Vai ser algo como o vinil. Ela vai se manter. Eu não acho que vai crescer tanto quanto o vinil, que o vinil tá gigantesco. Mas eu acho que ela vai se manter como tá agora. E também tem o lado de que, querendo ou não, a indústria de cinema meio que mantém isso vivo. Que as produtoras milionárias, bilionárias, ainda usam a película. E eles ainda usando a película, ainda vai existir filme e ainda vai existir químicos. Aí eu não acho que vai morrer. Eu não acho que o químico vai parar de existir. E eu também não acho que, por exemplo, a Kodak ou a Fuji vão simplesmente, não, vou parar de fazer e acabou. Porque é isso. O cinema acaba sustentando muito disso. E hoje, nos últimos, 5 anos, tem tido um aumento enorme. E
eu sinto que cada vez os jovens querem ter mais contato com isso. Que é assim como o vinil, assim como o CD, disco, qualquer coisa. Os jovens, como eles não viveram essa época, eu sinto que eles querem ter uma forma de ter isso na vida deles, né? Então eu acho que ele vai se manter. Que é aquele negócio, desacelerar, você não ter a foto no momento, você tirar um rolo e completamente esquecer do que tem nas fotos. Aí você revela, recebe as fotos e tipo, nossa, nem lembrava disso, que legal. O cara, o avô dele fotografou lá o netinho e esqueceu de revelar, deixou lá guardado no guarda-roupa. Aí o cara cresceu, casou, tem neto, aí o cara, pô, achei esse filme aqui é do meu avô. Às vezes acontece, o cara fica tão, como ele falou do caso da ansiedade, a pessoa, aquela curiosidade de saber, né, meu, puta, alguns anos atrás o meu avô me fotografou, eu quero saber, né. Aí quando o cara revela, puxa, ele se vê ali naquela, consegue às vezes a gente trazer aquela informação, né, embora às vezes o filme tá um pouco cheio de ruído, aquela coisa e tal, mas consegue, puxa, isso aqui sou eu quando era pequenininho, e aquela emoção o cara passa a reviver, porque aí o avô já morreu, a avó, aquilo aí cria uma certa emoção mesmo, cara, porque você volta lá atrás, né? Você tem como, tem uma imagem guardada lá atrás que aquilo lá me faz lembrar os bons momentos com meu avô. Teve um caso de uma cliente aí que trouxe um filme, né? E era da avó dela. A gente revelou, nossa, eu torcendo para o negócio acontecer e deu resultado. Eu fico contente, porque é gratificante também, né? Saber que a pessoa, né, ela deu importância para aquilo. Porque é uma história, né? Tudo tem uma história. Fotografia é incrível, cara. Ela consegue fazer você voltar lá atrás. A memória, às vezes a pessoa ela tem algum resquício, puta meu, quer lembrar de alguma coisa, vai lá na fotografia que você vai achar. E é legal porque você passa a reviver aquele momento. Eu, às vezes, quando eu pego lá uma caixa de sapato, lá eu tenho cheio de fotografia, eu começo a reviver aqueles ali. Tem quando eu comecei a namorar, que eu acho legal pra caramba, eu tenho fotografia guardada daquele momento, e é uma coisa romântica, fotografia passa a ser romântico, cara, também. Tem uma fotografia, cara, que me lembra a minha infância, aquela foto é inspiração de sobrevivência, mas ela me dá, assim, uma satisfação tão grande, eu não digo, como eu quis dizer, um orgulho não, mas a satisfação do que eu me tornei. Através da fotografia eu revivo. No entanto, a gente fez uma viagem ano passado com a nossa família, que era para celebrar um momento muito especial, que a gente juntou um pouco com o trabalho para fazer um lançamento, mas o foco da viagem foi celebrar um momento muito especial de família, porque a minha irmã ela teve alguns probleminhas de saúde e que mexeu muito com a gente. E a gente descobriu, assim, de repente, um câncer. E ela com 17 anos. Então, assim, foi uma coisa que realmente abalou muito a gente. E a gente não via sentido mais fotografar. E essa viagem, em 2023, foi para celebrar a vida da minha irmã, que tinha dado tudo certo. Nessa viagem a gente fez vários registros muito legais. Foi um momento muito especial, que a gente estava muito mais leve, a gente estava muito feliz. E aí a gente registrou muitos momentos legais com a analógica. Eu acho que as fotos mais legais, sem dúvida, foram as de filme. Eu olho muito essas histórias e vejo o quanto hoje, né, o jovem está distante disso, porque a tecnologia leva ele para o mundo, ele tá, ao mesmo tempo, ele pode visitar o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo ele não sai, às vezes, ali da sua sala, né, daquela tela. Acho que dos conselhos, assim, é ter paciência e acho que tentar, meio sem medo. Se errar, tá tudo bem. Tipo, compra um outro filme, tá tudo certo. É que é uma experiência única. Então, assim, você saber ali que você colocar um rolinho de filme desse tamanho e vai trazer toda essa experiência e todo esse resultado de foto, eu acho que todo mundo tem que passar uma vez. E eu acho que é muito disso, a fotografia analógica, de você ir tentando. No fim, percebemos que a fotografia analógica não é apenas sobre capturar imagens através de uma película.
mas sobre conectar pessoas, sensações e momentos únicos, transformando memórias em histórias tangíveis que vão resistir ao tempo. É um processo que nos convida a desacelerar, a observar com mais cuidado e a valorizar o que está diante de nós. A fotografia analógica se torna um elo entre o passado e o presente, um testemunho físico de emoções que transcendem as gerações e um símbolo de uma conexão mais profunda com o mundo ao nosso redor.